Olá, eu sou a Nara Vaz Guimarães, fundadora da Plural Sales. A gente ajuda empresas a estruturar e otimizar seus programas de canais de vendas. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre métricas e indicadores para se avaliar numa operação de canais de vendas. Uma das principais dúvidas que as empresas têm é como medir o resultado da área de canais. Porque muitas vezes, ao começar a implementar a área, não tem uma separação clara do que é indicador da operação de venda direta e do que é indicador da operação de canais. Então, a primeira coisa quando a gente vai estruturar uma área é começar a olhar esses indicadores de forma separada. Mesmo que não tenha base ou métrica para se orientar, começar a separar os processos já vai ajudar. Então, quando a gente vai começar a pensar nas métricas, é muito do espelho do que é olhado e do que é mirado na empresa hoje. Por exemplo, o custo de aquisição, o ticket médio, churn e retenção de clientes, todas as taxas de funil de aquisição. Então, todas essas métricas, elas devem ser apartadas da área de vendas o mais cedo possível, seja separando no funil, no CRM ou criando uma planilha, um sistema de gestão separado. Mas no meu primeiro momento, tem duas métricas que são super importantes de olhar, que são específicas da operação de canal. A primeira delas chama Partner Engagement. O Partner Engagement é uma métrica que ajuda a gente a olhar a saúde da base como um todo. Quando eu olho para a base de parceiros, é importante eu saber não só o número de parceiros que assinaram o contrato, que eles contam na minha base, mas também qual que é o volume de parceiros que de fato está performando, que de fato são parceiros ativos ou engajados. Os critérios de ativação ou de engajamento vocês podem definir de acordo com o que fizer mais sentido na operação, seja parceiros que têm indicado oportunidades dentro de um período ou fechado vendas, mas o importante é olhar de uma forma segmentada. Então, quando eu olho o indicador de Partner Engagement, eu consigo calculá-lo da seguinte forma. Eu olho qual que é o número de parceiros ativos e divido pelo volume da minha base. Por exemplo, se eu tenho 10 parceiros que venderam, estão ativos nesse mês, e minha base é de 100 parceiros, eu vou ter uma taxa de engajamento de 10% da minha base. Isso é importante para eu olhar se eu estou investindo esforços aonde eu deveria ou se eu tenho uma base que de fato não está performando. O segundo indicador que é super importante separar do primeiro momento é o Partner Efficiency. Eu olhar qual que é a eficiência desse parceiro ao longo do tempo. Então, eu olho uma linha do tempo que é, por exemplo, de 6 meses e eu tive um parceiro que me trouxe 3 contas, 3 vendas novas. A eficiência desse parceiro é dividir o volume da performance dele pelo tempo. Nesse caso, por exemplo, essas 3 vendas diluídas em 6 meses me daria uma taxa de eficiência de 0,5. A importância disso não é só para olhar como está o retrato, mas principalmente para planejar o futuro. Então, o que acontece? Se eu sei que dentro desse exemplo eu tenho 10% da minha base que é engajada e me traz uma eficiência de 0,5, eu consigo multiplicar esses dois indicadores e saber o que eu posso esperar de performance para o mês que vem. Então, isso é uma forma muito mais estruturada de eu olhar como meus canais vão performar de maneira individual e na base como um todo, e assim eu tomar as ações que são cabidas. Então, esses dois indicadores é importante a gente separar o quanto antes for possível, para conseguir olhar de uma forma mais estruturada. Mas à medida que o programa vai amadurecendo, vão criando novas políticas, aí a gente tem uma série de indicadores que podem ser trabalhados. Esses indicadores vão permitir a gente olhar as atividades e criar um plano de ação para cada uma delas. É importante olhar, por exemplo, como que a base de parceiro está distribuída em níveis. Então, quantos parceiros estão no nível 1, no nível 2, no nível 3? Como tem sido a taxa de conversão e evolução eles dentro da jornada? Quanto tempo demora um parceiro para concluir o onboarding e ter ativação, sair do nível 1 e ir para o nível 2? Qual que tem sido a taxa de conversão média da base de parceiros?
a gente tem performado acima do benchmark de venda direta, tem performado abaixo. É importante eu olhar também como é que está o engajamento dos meus parceiros com as estratégias de marketing. Eles têm acessado o portal, eles têm se certificado, eles têm consumido os conteúdos, têm ido a treinamentos. Então, todos esses indicadores permitem a gente tomar ações em cima daqueles dois indicadores principais também que eu trouxe para vocês inicialmente. Se eu olho para aquele percentual muito baixo da base que está sendo ativada, como é que eu posso engajar aqueles outros 90 parceiros que não estão sendo ativados? São com ações de marketing, é com atendimento mais próximo, e tudo isso vai compondo uma série de indicadores que vão permitir as ações e os projetos da área de canais performarem de uma forma mais saudável. Mas, de novo, num primeiro momento, não é necessário criar nem ferramentas adicionais e nem muitos indicadores adicionais. É importante, sim, a gente separar e a gente conseguir falar a mesma linguagem. Se retenção, churn é uma prioridade para a empresa, a gente precisa olhar de uma forma separada e saber se os parceiros eles estão tendo uma performance acima ou abaixo, e usar esses indicadores e essas métricas que são importantes para a empresa também para ensinar os parceiros. Aqui na nossa empresa a gente valoriza essa métrica como o do NPS, por exemplo. O NPS é uma métrica que é importante para vocês, denota a saúde do cliente, então o parceiro tem que entender que isso é uma métrica de valor para a empresa, ele tem que ter a mesma preocupação que a empresa em garantir um NPS saudável para o cliente. E esses indicadores, eles podem ser utilizados para criar premiação, reconhecimento e incentivos dentro do programa para que os parceiros possam evoluir ao longo do tempo de uma maneira alinhada com a visão e com a prioridade estratégica da empresa.